Já que a novela da Record está chegando ao seu epílogo, vou colocar em ação o meu senso jornalístico e revelar em absoluta primeira mão, num grande furo de reportagem, como é que Moisés conseguiu selecionar aqueles que iriam compor na Tábua da Lei os tão aguardados 10 Mandamentos. Tudo começou logo após o Profeta do Cajado ter dado uma de Steven Spielberg e, através de efeitos especiais, conseguido fazer com que toda a sua patotinha atravessasse o Mar Vermelho sem que houvesse qualquer tipo de prejuízo ao meio ambiente. Não aconteceu nenhuma mortandade de peixe, não houve rompimento de barragem, nem deslizamento de terra, muito menos a enxurrada de lama como a registrada no Rio Doce, em Mariana, Minas Gerais. Alguns podem alegar que, naquela época, uns 1500 anos antes de Cristo, o governo do Egito ainda não havia concedido licença para que a Samarco realizasse obras às margens do Mar Vermelho. Depois dessa travessia de fazer inveja ao Milton Nascimento, Moisés se picou para o Monte Sinai, onde pretendia fazer uma escalada até o cume, subindo pelo lado mais perigoso e íngreme da montanha. Vaidoso ao extremo, ele queria entrar para o Guinness Book como o primeiro alpinista da história. Lá embaixo, torcendo pelo seu sucesso, ficaria aquela curriola de hebreus. No meio deles, como em qualquer agrupamento de pessoas, havia os que estavam fazendo figa para que Moisés se escafedesse lá do alto e se espatifasse no chão. O que não faltava já naquela época era gente negativa, pé frio, seca-pimenteira, que torcia contra só para ver seu semelhante se lascar todo. Moisés, porém, conseguiu chegar lá em cima e, num gesto de conquista pessoal, fincou o cajado no solo do Monte Sinai, levantando poeira benta para tudo que é lado. Amarrou seu lenço no cajado para que ficasse tremulando ao vento, como se fosse a bandeira dos hebreus. Muitos anos depois, teve um americano, Armstrong, que imitou Moisés fincando uma bandeira dos Estados Unidos na Lua. Isso, porém, é uma outra grande cascata que um dia desses eu também vou focalizar. Um mensageiro meu descobriu que os americanos nunca estiveram no satélite da Terra. Tudo foi uma farsa, e que, na verdade, tudo foi filmado na Patagônia, cuja topografia é a cara da Lua. Voltemos, porém, ao tema em questão. Depois que Moisés subiu o morro, os demais componentes de sua comitiva criaram coragem e foram atrás dele. Lá em cima, depois de devorarem um churrasco de carneiro regado a muito mé, talvez em homenagem a Maomé, começou a reunião para decidir sobre as leis que iriam fazer com que as pessoas passassem a pensar 1000 vezes antes de cometer alguma bobagem. Para Moisés, o mundo estava enveredando por um perigoso caminho, onde rolava muita inveja, muita maldade, muita violência, e tudo era resolvido na base da briga, da espada, da porrada, da covardia, da falta de respeito, da guerra. Tudo porque não havia lei. Aliás, não havia nem deputado, nem senador, nem juiz para criar as leis que pudessem organizar melhor a bagunça em que o Egito e o resto do mundo se meteram. Moisés, que era muito democrático, pediu para que todos dessem suas opiniões, a fim de serem criados alguns empecilhos aos que deitavam e rolavam, barbarizando o adoidado por absoluta falta de regulamento. Só que, de repente, a lista já passava de 500 ou até 1000 sugestões, algumas bizarras, outras até bem interessantes. É claro que tudo não caberia numa simples tábua. Moisés teria que devastar florestas e conseguir muita madeira para extrair as tábuas que pudessem comportar tantas proibições. Para vocês terem ideia da zona em que se transformou aquela reunião, eis alguns pitacos que foram dados para que fossem transformados em lei. Não pode a mulher hebreia andar de perna de fora. Proibido estacionar tílbures em fila dupla. Proibido vender mirra a menores de 18 anos. Proibido tocar cornetas próximo a hospitais. Proibido vender animais no interior dos templos. Proibida a bigamia, mas liberada a poligamia. Proibido pescar no Mar Morto, por motivos óbvios. Proibido jogar futebol usando o crânio do inimigo como bola. Proibido fazer xixi ou, coisa pior, ao pé das estátuas e monumentos. Proibido fazer sexo com a tocha acesa. Proibido cobrar pedágio na travessia do Mar Vermelho. Era tanta proibição e tanta sugestão que a certa altura Moisés teve que recorrer novamente ao seu grande amigo, Deus. Antes de manter o diálogo com o Todo-Poderoso, Moisés pediu para que todo o pessoal descesse o morro e ficasse esperando lá embaixo, jogando conversa fora, até que saísse a lista definitiva das leis.
Moisés se sentia como se fosse o Dunga. Tal era a presença de jornalistas das redações da Pedra Polida e da Pedra Lascada, aguardando o anúncio oficial. De repente, ouviram-se alguns raios no céu e só mais tarde a imprensa descobriu que não era sinal de chuva e que a cada raio Deus aprovava um quesito da lei e gravava a fogo na tábua do Moisés. Foi assim que, após um cansativo dia de longa espera, Moisés se juntou ao grupo e apresentou oficialmente a famosa Tábua da Lei. Estavam lá, na íntegra, sem restrições, sem emendas, os tão esperados e desejados 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não roubar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Como sempre acontece nessas ocasiões, teve alguns que contestaram esse ou aquele mandamento, certamente para legislar em causa própria, pois tinham o rabo preso com um ou mais desses itens. Mas a lei foi aprovada por Deus, e duvido que aparecesse algum fariseu para contestar a decisão do homem lá de cima. Os 10 mandamentos, portanto, estão na Constituição criada desde 1500 a.C. Muitos até conhecem, alguns praticam, mas raros são os que obedecem fielmente, ao pé da letra. Leis, segundo a grande maioria, existem para serem burladas. É por isso que a maldade está tomando conta da humanidade. Cada um cuida de si e dos seus interesses. As pessoas querem levar vantagem em tudo. Os ricos só pensam em aumentar seus patrimônios. Os pobres ficam cada vez mais miseráveis e desamparados. As mulheres continuam submissas e vítimas da violência, quando deveriam ser vistas e respeitadas como parceiras e companheiras. As crianças são criadas por babás e por creches, quando deveriam ter o carinho da mãe e do pai dentro dos seus lares. As famílias não se reúnem na hora sagrada das refeições. Os filhos não têm tempo para uma simples conversa com aqueles que lhes deram vida. Ou não respeitam as orientações dos pais, que por sua vez se preocupam com seus próprios problemas pessoais e profissionais, deixando os filhos entregues à própria sorte, ou, o que é pior, às armadilhas que encontram pelas ruas. E o mundo vai caminhando a passos largos para o apocalipse. Deus virá julgar os vivos e os mortos não foi apenas uma frase de efeito. A vinda está cada vez mais próxima. O fim está cada vez mais perto. Nesse julgamento, não haverá advogado corrupto, juiz corrupto, tribunal corrupto. Deus é incorruptível, é justo, é perfeição. Que Deus nos proteja, nos ampare. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.